Se o cesto de roupas sujas da sua casa acumulando te deixa mentalmente exausta, deixa eu te contar uma coisa. O problema não é a quantidade de roupas, mas é o acúmulo delas. Para mim, tudo mudou quando eu parei de encarar a lavagem de roupas como uma tarefa pontual, daquelas que você pega um dia a cada 15 dias ou uma vez por semana e quer lavar tudo de uma vez e lidar não só com a lavagem, mas com pendurar no varal, recolher do varal, guardar, dobrar, passar, enfim. Tudo isso mudou quando eu passei dessa mentalidade para uma mentalidade de que a lavagem de roupas deve ser um ciclo contínuo, assim como a própria máquina diz, algo que você faz de forma cíclica, rotineiramente, ou seja, todos os dias eu passei a lavar roupas aqui em casa. E isso não só me deixou com o cesto vazio, mas também com a mente tranquila. E eu quero te mostrar de que forma eu consegui implementar essa rotina em casa e ter a minha mente tranquila e livre para outras coisas que realmente importam. Na segunda-feira, quando a minha máquina começa a trabalhar, a primeira lavagem não é a lavagem de roupa, é a lavagem da própria máquina, porque isso deixa a minha máquina limpa para aguentar toda uma tarefa que vem ao longo da semana. Inclusive, a última lavagem que aconteceu no sábado foi lavagem de panos de chão e tapetes. E é justamente por isso que a primeira lavagem da segunda-feira é da própria máquina, do próprio tambor. Máquina limpinha, quando eu fiz um ciclo que a minha máquina recomenda para a lavagem dela mesma, normalmente eu uso água sanitária para isso. Na minha máquina é o ciclo do edredom, que é o mais longo. Eu também limpo o filtro da máquina toda a semana. É dentro do filtro que acumula aqueles pelinhos que, principalmente em roupas pretas, eles ficam fiapos. Meu marido fez uma participação especial. Aqueles fiapos que, justamente em roupas pretas, fica grudado e dá uma trabalheira depois para você tirar aquilo. Então, na primeira lavagem, a gente faz a lavagem não só da máquina em si, mas também desse filtro de forma manual. E aí, o primeiro ciclo de roupas que são limpas é justamente essas roupas de algodão pretas, justamente para evitar com que esses fiapos das outras roupas vão se acumulando no filtro e vão depois sendo despejadas sobre a roupa preta. Então, a primeira lavagem de roupas aqui em casa são as roupas pretas, que na maioria das casas é uma grande quantidade. Na terça-feira, eu lavo as roupas delicadas num primeiro ciclo, que normalmente são poucas roupas, e num segundo ciclo, eu lavo as roupas da academia, porque são roupas, enquanto as delicadas estão secando para elas irem para a fase de passar, as da academia são muito práticas, né, para pôr para estender e depois para dobrar. Então, no mesmo dia eu faço essa lavagem dupla. Na quarta-feira, eu lavo as roupas brancas, se tiver, porque aqui em casa é pouco as roupas brancas, normalmente a cada 15 dias eu consigo juntar. E eu intercalo roupas brancas com calça jeans, com calças, né? Aquelas calças com os tecidos mais grossos. E aí sim, essas roupas, normalmente elas acumulam mais fiapos. Então, eu lavando na segunda e na terça as roupas pretas na segunda, na terça as delicadas e as de academia, isso evita que aqueles fiapos grudem nessas roupas. Porque às vezes até nas da academia, principalmente na calça preta, aquela calça legging preta, aquele tecido mais grosso, às vezes gruda fiapo. Então eu já lavo essas roupas antes de lavar as brancas e a jeans, que também solta fiapos nas nossas roupas. Na quinta-feira eu lavo os panos de mesa, né? Os panos de guardanapo, jogo americano, toalha. Na sexta-feira eu lavo as toalhas de corpo e, eventualmente,
algum jogo de lençol, porque os lençóis eu costumo lavar na minha sogra. Ela me ajuda também, porque aqui no apartamento é muito ruim para estender. Então eu tenho esse apoio dela nos lençóis, nas roupas de cama. E no sábado é o dia onde eu lavo os panos de chão e os tapetes, que normalmente foram utilizados na faxina, que normalmente é quinta ou sexta aqui em casa, a faxina mais pesada. E aí eu consigo deixar esses panos de molho, se for na quinta, eles ficam de molho, e no sábado eu lavo eles. No domingo é o dia do Senhor, então eu descanso, a máquina também descansa, e aí o ciclo começa na segunda-feira. E é justamente por isso que na segunda-feira a gente começa lavando a própria máquina, porque ela tá suja dos panos de chão e dos tapetes. Depois de eu explicar para vocês como funciona a semana aqui em casa de lavagem de roupa, eu quero falar também que isso não acontece só na semana. Existe uma rotina diária também que faz o negócio funcionar de um jeito mais leve, intuitivo e prático. Então vamos lá. Todo dia eu sei que é o dia de lavar alguma coisa, só que essas roupas, elas já vêm, assim que eu pego o cesto do banheiro, ou assim que eu uso a roupa de mesa, ou até a roupa de banho, eu já começo a separar aqui em casa, na minha lavanderia, eu consigo separar esses itens. Inclusive, eu moro num apartamento alugado, mas os dois únicos móveis que eu fiz planejado, mas planejado de uma forma que eu consigo levar embora depois quando eu mudar daqui, foi o armário da lavanderia e o armário da minha sala, o rack de televisão. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas enfim, na minha lavanderia eu projetei de uma forma muito intuitiva. Então eu tenho gavetões ali, mesmo que num apartamento pequeno, eu tenho gavetões que eu consegui encaixar ali para ir separando essas roupas. Então as roupas elas já chegam na lavanderia e já vão meio que para suas casinhas, né? Elas já vão separadas de uma forma intuitiva. Na noite anterior, eu já coloco essas roupas na máquina e já coloco os produtos no dispenser certinho dela. Quando é a roupa que precisa ficar de molho, eu já deixo essa roupa de molho durante a noite. Quando não, eu só deixo para ligar essa máquina no dia seguinte. No dia seguinte de manhã, eu acordei. Enquanto eu estou fazendo o café, eu já só vou lá e aperto o botão da máquina. Então a máquina já começa a trabalhar logo no começo do dia. Faço meu café da manhã e normalmente vou para academia de manhã. Quando eu volto da academia, essa máquina já está quase terminando. Antes mesmo do almoço, ela termina, eu pego essas roupas e já estendo elas. Isso por volta assim das 11 da manhã, quando o sol tá bem afiado. Isso quer dizer agora no calor que lá pelas 3 da tarde, 4, essa roupa já tá seca. No final do dia, eu pego essas roupas, enquanto eu tô naquele momento de descanso, sabe, no final da tarde, umas 5 horas, 6 horas, antes de eu ir dar aula, que eu dou aula à noite, né? E depois de eu ter feito meu home office aqui à tarde, que normalmente à tarde eu faço home office, aí eu tenho uma pausa entre esse meu home office e eu estar no trabalho à noite, que eu dou aula numa universidade. Então nesse período que eu ponho um vidinho para assistir no YouTube ou uma série, já vou tirando do varal, já vou dobrando na frente da televisão, que daí é um momento já meio de descanso, e já vou guardando. Como são poucas roupas, como elas não se acumulam, é muito tranquilo fazer isso. Eu consigo dobrar de forma rápida, guardar de forma rápida e já ficar com isso ordenado e tranquilo. Por quê? A maior parte das roupas aqui em casa eu não passo. Eu já penduro de um jeito que ela já nasce esticadinha, já fica bem esticadinha. E já dobro na hora. Como ela não fica acumulando num cesto, o que amassa nossas roupas é você pôr várias roupas empilhadas, aquela pilha que amassa a nossa roupa. Agora, se você já tira do varal, que já tá estendidinha, muitas vezes eu já coloco até no cabide, até as roupas da academia eu já coloco no cabide para ela estender, mesmo que eu não guarde ela no cabide, mas eu coloco no cabide para ela ficar bem esticadinha. Aí eu pego, dobro essas roupas e já fico tranquila. Normalmente as roupas que eu passo aqui em casa são as delicadas, ou camisa polo.
E aí eu separo, a cada 15 dias eu passo o steamer. Mas ela também fica já meio não fica amarrotada, porque também ela fica no cabide. Então a rotina funciona de uma forma muito intuitiva e tranquila. Enfim, essas são as dicas que eu trouxe e eu espero que você tente aplicar na tua casa, porque aqui fez toda a diferença para a minha sanidade mental. Acabou aquela bagunceira de roupas e eu sempre tenho roupinhas limpas, ordenadas e uma vida e uma rotina tranquila aqui em casa. Se você gostou do conteúdo que viu aqui no canal, nesse canal a gente fala sobre decoração, sobre rotina doméstica e sobre uma vida no lar intencional. Eu convido você para seguir e acompanhar os próximos vídeos. Obrigada por assistir até o final.